Então, olha bem, eu já até comentei isso com vocês, a história diz, né? Mas isso é, como eu falei, a história. Que precisou de uma maçã cair na cabeça de Newton para ele começar a pensar no universo da forma que ele pensou, para chegar no que seria essa força da gravidade aí. Ele quis, como a história diz dessa forma, mas isso aí, como eu falei, é a história. É mera história, história não verdadeira, não oficial, vamos colocar assim. A maçã caiu na cabeça dele e ele falou assim, poxa, mas essa maçã cai, existe alguma coisa puxando ela. Existe uma força que faz com que essa maçã venha a cair. E aí, mais tarde, essa força foi chamada de força da gravidade, mas mais tarde mesmo, porque no início não existia nem esse nome, na verdade, né? Então, Newton, ele publicou esse trabalho num livro que eu já até comentei com vocês também, né? Chamada de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ou Principia, que possivelmente é um dos livros mais famosos, no caso das ciências, vamos colocar de todas elas, é um dos livros mais famosos, esse tal de Principia, e ele fica no museu lá de Londres, o original, né, até hoje, que era, na época, tudo manuscrito, né? Então, vamos lá. Então, estudando o movimento da Lua, né, e aí, nesse meio tempo, teve a maçã que caiu na cabeça dele, né, se a gente acreditar nessa história, ele concluiu que existe uma força que mantém essa Lua, ou a nossa Lua, no caso, em órbita em torno da Terra. Então, no decorrer do estudo dele, ele veio chamar essa força de forças gravitacionais. Quando a gente tem aqui, olha, o indivíduo, ele salta, ele está caindo, olha, por que esse sujeito cai? Por conta da força da gravidade. Então, tudo que você joga para cima e volta é a tal da força da gravidade que está fazendo esse objeto voltar, né? Então, dificulta esse objeto a subir e facilita, obviamente, ele descer, né? A força da gravidade funciona dessa maneira. Então, olha bem, a definição do que seria essa força da gravidade, ó. Dois corpos se atraem gravitacionalmente com forças de intensidades diretamente proporcionais ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa o centro de gravidade desses dois corpos. Então, apareceu um termo novo aqui, olha, centro de gravidade. Então, na verdade, é o seguinte, como a gente está falando de corpos grandes, gigantes, que estou falando de astros, apesar do exemplo aqui serem duas pessoas, mas como eu falei, quando se trata de pessoas, essa força da gravidade entre essas duas pessoas são insignificantes, pelo fato delas terem uma massa muito pequena para que a gente tenha uma força da gravidade considerável. Então, como eu tenho, no caso, corpos grandes, de grandes massas, e aí nós estamos falando de astros, a gente, para calcular a força da gravidade, a gente tem que considerar a distância dos centros dos dois corpos. Por isso, centro de gravidade, a gente está falando do centro. Se eu falo a força que, no caso, exerce a Lua na Terra e que a Terra exerce na Lua, a gente, para calculá-la, a gente tem que medir a distância do centro da Terra ao centro da Lua. Então, por isso, o centro de gravidade. Que, na verdade, só para entender, o centro de gravidade seria onde que estaria concentrada a força da gravidade. No centro de gravidade. E aí tá, como é que a gente calcula a força da gravidade? Olha, produto de M1 por M2 seria, no caso, diretamente proporcional às massas, é inversamente proporcional ao quadrado da distância do centro dos corpos. Aí apareceu aí um G maiúsculo, né? Esse G maiúsculo é o que a gente chama de constante de gravitação universal. É uma constante.
e vale para qualquer objeto e qualquer local do universo, tá, gente? Não é só para o nosso sistema solar. Se a gente for ver, ou analisar, melhor dizendo, interação entre astros por todo o universo, e aí eu estou falando de calcular essa interação, calcular essa força, a gente vai usar essa constante, que é um valor aproximado aqui, né, de 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons por metro quadrado por quilograma ao quadrado. Normalmente, gente, quando você tem uma constante numa fórmula, essa constante ela foi feita para poder, no caso, arredondar ou fazer com que a fórmula ela possa ser utilizada. Porque quando a gente pega, por exemplo, dois corpos interagindo, eles estão interagindo. Então, se eu sei qual é a força, por exemplo, que no caso entre eles, eu sei qual é a distância entre eles. Se eu multiplicar a força de interação entre eles vezes a distância ao quadrado que eles estão e dividir por suas massas, suas respectivas massas, independentemente quais corpos sejam, qual lugar do universo estejam esses corpos, a gente vai sempre achar um mesmo valor. Daí que vem a tal da constante. Qual é esse valor? Esse 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Então, por quê? Olha bem, se eu pegar aqui, o G, se eu isolar, isolo o G, M1 vezes M2 eu passo dividindo, e o D ao quadrado multiplicando, olha. Então, por isso. Então, para poder usar a fórmula, para ser didático a coisa, para vocês entenderem, e aí, didática para se ensinar, no caso. Por isso, veio e estabeleceu-se aqui o que seria a constante. Até mesmo para os cientistas estudarem os fenômenos, fica mais prático utilizando essa constante. Então, essa constante veio para você montar uma fórmula. Toda e qualquer fórmula que tem constante, ela foi criada para você ter aquela fórmula especificamente. É uma situação em que sempre vai acontecer. O que sempre vai acontecer, só para entender novamente aqui? Se você pegar as forças de interação, força gravitacional de interação entre dois corpos, multiplicar pelo quadrado da distância entre esses corpos e dividir por produto de suas massas, independente quais sejam os corpos, quais sejam as massas, qual seja a distância, qual lugar que ele esteja no universo, a gente sempre vai achar o mesmo valor. Que valor é esse? Essa tal constante aqui. Bom, vamos continuar aqui. Olha, eu já falei naquela simulação que eu mostrei para vocês, mas vamos colocar aqui, olha, a Terra, e vamos colocar aqui que seria a Lua. Eles vão interagir, esses dois planetas, não, o planeta e o satélite, no caso, né? Eles vão interagir, vão. E a interação, eu vou calcular para efeito de distância, eu até coloquei aqui de amarelo, é o centro deles, olha, é o centro deles. Então não é a superfície, a gente sempre considera o centro. E aí eles vão interagir a uma certa distância, que é justamente a distância entre o centro deles, o centro de gravidade, no caso, que a gente chama. E aí, olha, a Terra vai fazer uma força na Lua, que eu vou chamar de força de A em B, e a Lua vai reagir, que eu vou chamar de força de B em A. Então, eu tenho, né, de acordo com a terceira lei de Newton, ação e reação. Então, as forças de interação são as mesmas. Mas e se eu aumentar a massa de um e diminuir do outro, ou aumentar dos dois, que seja, qualquer processo que você fizesse para poder aumentar, ou mesmo a distância você modificar, as forças vão modificar? Vão, mas vai ser a mesma. A força que A vai fazer em B vai ser a mesma que B vai fazer em A. Só que é óbvio que a gente não pode, se tratando da Terra e da Lua, por exemplo, de fazer essa modificação da distância, nem tampouco da massa, né, gente? Só na nossa simulação lá, certo? Bom, então, devido à grande massa aqui, no caso, o nosso Sol,
nosso Sol tem, ele atrai os planetas em sua direção. Ele atrai o planeta em sua direção. Por isso que os planetas do nosso sistema solar orbitam, no caso, o Sol, por conta da sua massa ser muito grande. Então, é que prevalece, no caso, a ação dele, ele atraindo os corpos com a força, e cada corpo, no caso, fazendo uma força sobre ele também, sobre o Sol, no caso, né? E as forças que o Sol faz em cada planeta é a mesma? É óbvio que não, né? Porque cada planeta tem uma distância ali do Sol, uma distância média, né, no caso do Sol, e cada planeta tem sua massa. Então é óbvio que essa força não é a mesma, tá? Vai ser de acordo com sua massa e com a distância que ele está do Sol. Quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade do planeta, para que possa, no caso, escapar do campo da atração gravitacional. Lembra que, quando eu mostrei para vocês, o afélio, que é o ponto mais afastado, e o periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, lembra que quanto mais próximo, a velocidade do planeta é maior? Então, por conta de quê? Pelo fato da força de atração do Sol ser maior e, obviamente, a ação oposta ser do mesmo valor. Porque se essa velocidade mais próxima ali não fosse maior, o que aconteceria com o planeta? Ele cairia, se chocaria contra no caso, o Sol. Então, o que acontece? Por que o planeta não cai? Qualquer dos planetas do sistema solar ele não cai no Sol? Porque ele é atraído, ele vai caindo e vai caindo, mas não cai diretamente, no caso, sobre o Sol. Por quê? Porque existe uma resultante, que seria o deslocamento, em função das forças, né? Em função da inércia dele, né? Porque está movimentando, e em função da força da gravidade. E aí, o que acontece? Em vez de deslocar sempre na vertical, indo de encontro ao Sol, ele vai querendo sair pela tangente, e aí ele acaba dando a volta completa. Se por acaso existisse um interruptorzinho para você diminuir a velocidade de translação de qualquer desses planetas que estão orbitando ali o Sol, o que aconteceria? Eles iam se chocar contra o Sol, porque eles têm uma velocidade ali, limite. Existe um limite para mais e para menos que ele pode ter a velocidade para que ele continue aquele movimento dele. Ele não pode aumentar muito, senão ele vai se desprender, ele vai sair pela tangente e vai pelo espaço afora. E nem tampouco pode ser menor que aquele valor mínimo ali, senão ele cai e vai se chocar contra o Sol. Então, o universo, tá? Se a gente considerasse ele como uma máquina, ele seria quase que um relógio, né, que funciona precisa. As peças têm que funcionar precisamente. Qualquer coisa que de repente desse errado nessa dança aí dos planetas em torno do Sol, o que poderia acontecer? Um efeito cascata, para que todos ou saísse pela tangente ou caísse sobre o Sol, e cair sobre o Sol, entenda-se que seria se chocar contra ele, né? Na verdade, seria basicamente isso. Tá? Então, o universo, gente, ele é uma coisa muito precisa com relação aos movimentos dos astros, muito precisa mesmo. Qualquer coisa que possa dar errado aí pode encadear um efeito de forma que tudo acaba. Tá? Por exemplo, se um dos planetas ali que orbitasse saísse um pouco, não, sempre que vai saindo, à medida que o tempo passa, a trajetória vai modificando pouca coisa, mas se modificasse consideravelmente, ou seja, de uma hora para outra modificasse, poderia acontecer que um dos planetas sairia da força da atração, por exemplo, do Sol, e poderia se chocar com a Terra. Nessa brincadeira, pensando, por exemplo, nos planetas mais interiores. Vamos falar assim, por exemplo, de Mercúrio. Se bem que Mercúrio está bem travado ali, que está bem próximo, nós suponhamos que acontecesse. Então, poderia atingir a Terra. Então,
A dança dos planetas, ela é quase que perfeita, tá, gente? Tem que ser daquele jeitinho que acontece mesmo. Olha bem, a densidade de um planeta influencia na velocidade de rotação, tá? Quanto mais denso o planeta, mais lento. E a questão da velocidade de rotação, entenda que a gente está falando do dia e da noite, quer dizer, no caso, para o nosso planeta Terra, é a questão das 24 horas, né? É o tempo que ele gasta para dar um movimento em torno do seu próprio eixo, que é o movimento de rotação. Quer dizer, se a Terra tivesse uma massa muito maior do que ela tem, o mesmo tamanho, digamos, se fosse mais densa, ela tivesse uma massa maior, esse tempo que a gente conhece hoje de 24 horas, se ela fosse mais densa, seria maior. Seria mais de 24 horas para a gente. Então, quanto mais denso for o planeta, o astro, que seja ele, qual seja ele, quanto mais denso, menor a velocidade de rotação, ou seja, ele é mais lento nesse movimento de rotação. Vamos por exemplo aqui. Gente, essa matéria aí, vocês não podem errar a conta, igual eu vou colocar aqui para vocês, que calcular a força da gravidade é saber a fórmula e substituir, não tem muito o que complicar, tá? Então vamos lá, olha. Um rapaz de massa 70 kg encontra-se a 10 metros de uma jovem de 50 kg. A constante de atração gravitacional, ou a constante universal, né, em torno de 6,7, né, vezes 10 a menos 11 no SI. Quando eu digo no SI, é porque eu estou falando que é Newton vezes metro por quilograma quadrado. Qual o módulo da força de atração gravitacional entre esse rapaz e a jovem? Mas a força não é insignificante entre duas pessoas, por exemplo? É insignificante. A gente vai calcular essa força, mas é insignificante para poder fazer algum efeito, alguma aceleração, alguma coisa que poderia acontecer modificando a trajetória do rapaz, quer dizer, a moça modificando a trajetória do rapaz e vice-versa, quando estivesse andando, por exemplo. Isso não vai ocorrer porque é insignificante essa atração, tá? Vamos ver vamos calcular, né? Ó, massa do rapaz, 70 kg. Massa da jovem, da moça, 50 kg. Qual é a distância entre eles? 10 metros. Mas você vai falar assim, mas não é a distância do centro deles? Não, aqui no caso não tem nem sentido a gente falar de centro, a dimensão é muito pequena. Por isso que, inclusive, essa força vai ser insignificante. Por tamanho pequeno, massa pequena. Então, não vai influenciar nada um ou outro, no caso. Nem a moça ou o rapaz, nem vice-versa. A constante universal está ali. Então, vamos calcular essa tal força. Então, aqui está a fórmula. E aí, vamos lá. 6,7 vezes 10 a menos 11 é o G. A massa do rapaz é M1, 70, M2, 50. A distância dos dois é de 10 metros, então 10 ao quadrado, né? E aí, vamos lá, olha. Vai ficar assim, ó, 6,7 e 70 vezes 50, 3.500, então 6,7 vezes 3.500, 10 a menos 11, menos 2, né? Porque o 10 a menos 2, ele está no denominador. Tem uma propriedade matemática que diz, a divisão de número de mesma base. Repete a base, 10, né? O menos 11 já está aqui no numerador. E no caso, o 2 que está no denominador, ele passa, no caso, para o numerador, só que, se é positivo, passa como negativo, né? E aí, olha, eu tenho 6,7 vezes 3.500, dá 23.450, vezes 10 a menos 13, por aí vocês vão ver que é um valor insignificante, olha lá. Porque eu tenho que andar 13 casas para a esquerda, e olha qual o número que eu tenho aqui, 23.450, eu tenho 5 casas. Então ainda vou andar um bocadinho aí para a esquerda para obter um valor muito pequeno, né? Um valor insignificante.
Então, esse exemplo é para mostrar realmente para vocês que quando eu tenho massas pequenas, massas que não são a níveis astronômicos, massas cuja ordem de grandeza é a ordem de grandeza das nossas massas, seres humanos ou qualquer outro animal que seja, né, que esteja no nosso planeta, o que acontece? São massas desprezíveis, então a gente tem forças desprezíveis. Olha lá, olha, eu coloquei em notação científica de 2,35, arredondei inclusive, né, da 2,34, arredondei para 35, vezes 10 a menos 9. Se eu for ver o valor isso em decimal, eu vou andar 9 casas para cá, olha, eu vou andar com a vírgula 9 casas. Então é um valor o quê? Insignificante, tá? Só é considerável mesmo quando eu tenho massas a níveis astronômicos. Aí eu vou falar da massa da Terra, né? Quer dizer, que são constantes, inclusive, são valores constantes. Toda vez que a gente for calcular, esse valor ele vai ser colocado para vocês. Então não tem nem que se preocupar com isso também não, tá? Qual é a massa da Terra? Se precisar de usar, vai ser colocado. Qual é o raio da Terra? Porque eu tenho que medir a distância do objeto ao centro da Terra. Isso tudo vai ser dado, enunciado, a não ser que o enunciado peça para você calcular isso, mas aí vai te dar força. Então, quanto a isso, não tem que se preocupar. Tem que só preocupar com a matemática. Observe que vocês têm que, principalmente, saber trabalhar com potência de 10, tá, gente? Potência de 10, notação científica. Por isso que vocês veem isso lá no iniciozinho do ano, né? Porque vocês vão ter que ficar aplicando isso sempre vai estar aplicando isso. Bom, e o que é um campo gravitacional? Eu falei aí de força gravitacional, né? E o que seria o campo gravitacional? Então, sempre que eu tenho dois corpos que têm massa, que eles interagem, resultando no que seria a força gravitacional, por quê? É porque ao redor ou em torno dessas massas existe o que a gente chama de campo gravitacional. Então, só vai existir força de interação entre corpos se estiver, no caso, entre esses corpos, o tal campo gravitacional. Se não existir o campo gravitacional, não vai existir força. Então, à medida que, por exemplo, um objeto, um cometa, esse final de semana, inclusive, passou um cometa que pode ser observado aqui na Terra, um cometa mesmo. Quando ele passa, né, próximo ao Sol, próximo à Terra, que seja, ele sofre ação gravitacional da Terra, do Sol, ou dos outros planetas do nosso sistema solar? Sim, sofre sim, mas ele tem uma velocidade tal que ele não vai entrar em órbita em torno nem de nenhum desses planetas do nosso sistema solar e nem tampouco do Sol, por conta da inércia que ele tem, ser muito grande. A força não consegue segurar ele acaba escapando. Existe a força, mas ele acaba escapando. Então ele vai, né, movimentando toda a vida ali. É igual o cometa Halley, né? Só que observa que o próprio cometa Halley, ele sempre volta, né? A gente pode observar ele a cada 70 e poucos anos, se não estou enganado. Então, por quê? Mas por que ele acaba voltando? Porque por mais que não exista a força gravitacional, o conjunto de todas as forças gravitacionais que existem no universo aí, faz com que ele faça uma trajetória. Ele tem uma trajetória. Tá? Ele, a cada tantos e tantos anos ele vai passar numa determinada posição que a gente pode até observar. Só que, na verdade, a trajetória dele está sempre se afastando. Está sempre se afastando. Então, por isso que a cada 70 e poucos anos que passa, fica mais difícil observar esse cometa. Não sei se tem uns 20 anos, mais ou menos, que a última vez que passou, foi um pouco mais, 20 e poucos anos. A gente pôde observar, eu observei, eu consegui observar, só que, para azar, né,
meu, não sei. Nesses dias que ele estava passando, estava meio encoberta, no caso, tinha muitas nuvens, e acabou que não deu para ver direito, mas deu para ver, teve um dia que deu para ver. Eu sei que nunca mais eu vou conseguir ver isso, né? 70 e tantos anos. Mas vamos lá, então, campo gravitacional, né? O campo gravitacional seria, no caso, o espaço onde vai acontecer a força da gravidade. Então, olha bem, na Terra, por exemplo, em torno da Terra, claro que é tridimensional isso, tá, gente? Aí está no plano, né? Aí está como se fosse no plano, mas não é. É tridimensional. O campo gravitacional, pensa que a nossa Terra é uma esfera, né? E em torno dessa esfera, em todas as direções possíveis, eu teria esse tal campo gravitacional. Só para vocês entenderem, vocês já observaram que o ímã, se você tem um ímã, você aproximar um metal desse ímã, esse metal pode ser atraído. Se ele não for muito pesado, de repente, sei lá, um pregozinho pequeno, tal, você acaba atraindo aquele pregozinho pequenininho. Agora, se você afasta esse prego do ímã, ele já não vai ser atraído. À medida que você vai afastando, essa força de atração, no caso, acaba diminuindo. É o que acontece. É o que acontece no campo gravitacional. São forças de naturezas distintas, diferentes. Eu falei aí do exemplo, é uma força magnética, né? E aqui, a gente está falando agora de força gravitacional. Mas, à medida que a gente vai afastando da Terra aqui, vai afastando, a ação da gravidade que a Terra exerceria sobre o corpo em questão vai diminuindo. Igual, por exemplo, o grande problema de se lançar objetos para o espaço é o quê? É a força da gravidade da Terra sobre esse objeto. Então, a nave, ela tem que superar essa força da gravidade. Tanto é que para chegar só em órbita, ou seja, para chegar, por exemplo, na Estação Espacial Internacional, ou para poder lançar algum satélite, o que ocorre? No caso, a nave demanda de uma quantidade de energia tremenda, de forma que praticamente ela gasta todo o combustível para fazer essa distânciazinha pequena. Por quê? Porque é muita energia que precisa para superar a atração da gravidade. Então, o grande problema das viagens espaciais, principalmente, seria no momento que vamos supor, você chegou num planeta, vamos colocar Marte mesmo, para você sair de Marte depois. Se você chegou que quase não tem combustível, pouco combustível que você tem, como é que você sai de Marte? Como é que você supera a ação da gravidade de Marte se você tem pouco combustível? Porque a viagem no espaço em si, você gastaria pouco combustível. Por inércia, né? Se a gente for lembrar da primeira lei de Newton, você vai lá, gasta um pouquinho de combustível para poder ter o impulso inicial e, por inércia, a nave vai. Então, é só você ir direcionando através de jatos que você vai mudando a direção para um lado ou para o outro, mas é pouco combustível. O problema é superar a gravidade da onde você quer sair. Então, por isso que viagem no espaço é complicado, sem pensar que a distância é muito grande, né? Vamos pensar que nossas velocidades, a velocidade de nossas naves hoje, das naves que são feitas no planeta Terra hoje, vamos colocar assim, é muito pequena para você percorrer distâncias astronômicas. Então, o sujeito vai sair de um lugar, quando tiver velhinho, ele vai chegar morto já quase já no final da viagem. Então, o grande problema da viagem espacial é isso. Bom, então vamos lá, olha. Vamos pensar que eu tenho um objeto, né? Isso aqui não é a Lua, não, é um objeto, tá? Vamos pensar que isso aqui é um objeto que está sobre a Terra. E aí, o que acontece? A massa desse objeto é M2 e a massa da Terra é M1. Então, M1, massa da Terra, M2, massa do objeto.
E aí o seguinte, como é que a gente determina a aceleração da gravidade? É o que a gente vai ver agora. Como é que a gente determina a aceleração da gravidade? Primeira coisa, se o objeto está na superfície da Terra, a gente tem que medir que distância que esse objeto está da Terra, já que ele está na Terra. Do centro da Terra. Do centro da Terra. Lembra que a gente mede a medida do centro dos corpos, entre o centro dos corpos, na verdade? Então, essa medida é o quê? É o raio da Terra. Claro que a Terra não é uma esfera regular, né, gente? Ela é irregular, né? Tem lugares mais altos, tem lugares mais baixos. Ela não é perfeita, uma esfera perfeita. Mas ela tem um raio médio. Um raio médio, não aquele raio médio que é a distância, a média da distância máxima e mínima, no caso do planeta, quando fazendo um movimento de translação em torno do Sol, não. O raio mesmo, pensando que a Terra é uma esfera, então ela vai ter uma média no seu raio, essa esfera. Vai mudar um pouco para mais, um pouco para menos, e a gente tem uma média. Então, vamos lembrar que a força da gravidade, vocês já viram ela anteriormente aí, só que a gente chamava ela de quê? De peso. O peso, então, é a força da gravidade? É óbvio que é. Então, M vezes G é a mesma coisa que essa fórmula grandona que eu coloquei aqui agora? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu posso calcular a força da gravidade usando constante universal, multiplicando as duas massas, né, dos corpos envolvidos, que no caso é a Terra e o objeto, cuja massa é M2, e dividir pelo que seria, já que o objeto está na superfície da Terra, seria o raio da Terra ao quadrado. Eu posso calcular o peso ou a força da gravidade dessa maneira. A outra maneira de calcular, que é o que vocês faziam até então, era o quê? Pega a massa do objeto, que você quer saber o peso, que é M2, né? E multiplica por G, porque eu já passava o valor de G para vocês. Normalmente esse G era o quê? 10 metros por segundo ao quadrado. É óbvio que esse valor 10 a gente arredondou, não é exatamente 10. A gente arredondou, tá? Fica claro, o valor não é exatamente 10. Então, olha o que vai acontecer. A diferença básica que existe para você calcular a aceleração, no caso o peso, vamos colocar assim, usando essa fórmula que está à esquerda, ser comparada com a fórmula que está à direita, é o seguinte: na fórmula da direita, eu vou pegar a massa do objeto, que eu quero saber o peso, e multiplicar pelo G que eu já teria o valor de G. Já essa fórmula da esquerda, não. A gente não tem o valor específico do G. Eu posso calcular o peso do objeto em qualquer altitude, qualquer lugar que seja, sem precisar de saber qual seria o G. Quando eu digo G, gente, aceleração da gravidade. Não estou falando da constante universal, não. Essa constante universal é sempre um único valor. Já o Gzinho, aceleração da gravidade, vai mudar de acordo com a altitude, e eu vou mostrar isso para vocês aqui agora. Então, o que a gente pode fazer aqui nessa igualdade? A gente pode simplificar M2 por M2. E aí ficou isolado o G. Olha, esse G aqui. Então, já sei como calcula esse G. Olha lá, ó. Como é que calcula o G, então? Ó? É a constante universal, vezes a massa do planeta em que o objeto está. Se eu quero saber a aceleração da gravidade para calcular o peso de um objeto, para calcular a aceleração da gravidade, eu tenho que saber a massa do planeta, no caso aqui é a Terra, M1. E qual é a distância do centro desse planeta? No caso, como ele está na superfície da Terra, essa distância é o raio. E daí, olha, observa uma coisa. Se esse valor do denominador ele aumenta, o G não vai diminuir? O G vai diminuir. E como é que esse valor do denominador pode aumentar? Eu pegando o objeto e elevando ele, subindo ele, a altitude dele, aumentando a altitude dele. Vamos fazer isso, ó. Então, caso o objeto esteja a uma altura h em relação à superfície da Terra, né? Então, vamos lá, olha. Ele foi elevado até uma altura,
é o mesmo M2, é o mesmo objeto. Qual a altura que ele foi elevado em relação à superfície da Terra? Uma altura h. Então, observa qual é a distância que esse objeto está do centro da Terra agora. A distância que ele está do centro da Terra é a altura que ele está agora, mais o quê? O raio da Terra. Então, essa é a distância, olha. Essa é a distância. Então, a altura que ele está, mais o raio da Terra. Então, o denominador agora não vai ser só R, vai ser H mais R. Então, olha, é desse jeito. Então, quanto maior a altitude, ou seja, quanto maior o H, menor vai ser o quê? O G, a aceleração da gravidade. É óbvio, gente, que eu posso simplesmente chamar esse Hzinho mais Rzão de D. Eu posso chamar isso de D, ou seja, aqui no denominador ser D ao quadrado, né? Mas lembrando que o D é a altura que o objeto está em relação à superfície da Terra, mais o que seria o raio da Terra. E observa como é que pode variar a aceleração da gravidade. Se eu pegar da superfície da Terra, ou seja, igual o exemplo que eu tinha colocado no primeiro momento, que o objeto estava aqui na superfície. Se eu pegar da superfície da Terra a uma altura em torno de 6.000 quilômetros, a aceleração da gravidade vai oscilar entre 9,78 até 9,8, mais ou menos, aqui observa, 9,8. Então observa que até 6.000 quilômetros de altitude muda-se muito pouco a aceleração da gravidade. Muda muito pouco. Agora, observa aqui, ó, a 13.000 quilômetros, olha lá, ó, 2,5 metros por segundo ao quadrado. A 19.500 quilômetros, 1,1. Só para entender, lá na Lua é 1,6, tá? 26.000 quilômetros de altitude, ó, 0,7. Então, à medida que eu vou afastando da Terra, a ação da gravidade da Terra sobre, ou, no caso, a pessoa ou o astronauta que seja aqui, vai diminuindo. Tá? Mas lembrando que existe aí até uns 6.000 quilômetros que não muda muita coisa. Tá? Vai de 9,78 a 9,8. Muda muito pouco. Porque lembra que a gente, inclusive, utiliza 10 como parâmetro, né? A gente utiliza 10, a gente arredonda esses 9,8 aqui e utiliza 10, inclusive. Então, muda muito pouco. Por isso que a gente fala que o G, a aceleração da gravidade, é constante. É constante para esse parâmetro aqui, né, gente? Se a gente pensar, no caso, nessa situação específica aqui. Mas, só um detalhe, gente. Deixa eu só falar uma coisa que eu posso ter falado errado, sim, porque eu não especifiquei bem. Esses 6.000 quilômetros está considerando do centro da Terra, tá? Sempre do centro. Então aqui 6.000, basicamente ele está um pouquinho acima da superfície, na verdade, certo? Não está muito acima da superfície também não, mas muda muito pouco aí, ó. Em torno de 9,78 a 9,8. Então, por isso que a gente considera constante, porque a altitude que a gente atinge, tá, por maior que seja, vamos colocar aqui 1 quilômetro, 10 quilômetros, 20 quilômetros, 100 quilômetros, que seja, vai ser um pouquinho mais que esse 9,8 aqui, ó. Então, nem chegou no 10, que é o valor que a gente utiliza. Por isso que a gente diz que é uma constante, porque, na verdade, a aceleração da gravidade ela vai mudar à medida que eu vou afastando do planeta Terra, pensando na aceleração da gravidade do planeta Terra, é óbvio. Um exemplo aqui, então, olha. Em 1665, Isaac Newton enunciou a lei da gravitação universal, e dela pôde-se obter a aceleração gravitacional a uma distância d de um corpo de massa m, dado
no caso Gzão, né, que seria constante universal, 6,7 vezes 10 a menos 1 no SI. Sabendo que, no caso, o valor G, o raio da Terra e a aceleração da gravidade na superfície da Terra, foi possível encontrar, no caso, com isso, o que seria a massa da Terra. Olha a massa da Terra, só para vocês entenderem, ó, 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, olha. Então, observa que, se a gente comparar com as nossas massas são insignificantes, ó, 6 vezes 10 elevado a 24. A nossa massa, quer dizer, a ordem de grandeza aqui é 10 a 25. Se a gente for ver a ordem de grandeza aqui é 10 a 25. 10 elevado a 25. A ordem de grandeza da nossa massa, por maior que seja, é 10 elevado a 2. É uma diferença considerável, né? Então, por isso que é insignificante a força da gravidade entre nós seres humanos, ou entre qualquer animal que seja, que esteja no nosso planeta, porque a massa é muito pequena. Olha bem, a aceleração gravitacional sobre um determinado satélite orbitando a Terra é igual a 0,25. Então, eu quero saber a que distância aproximada do satélite, ou o satélite está, melhor dizendo, do centro da Terra. Qual é a distância aproximada que o satélite está do centro da Terra? É isso que a gente quer saber aqui, sendo que a aceleração da gravidade sobre o satélite é 0,25 metros por segundo ao quadrado. Então, olha, quais os dados que a gente tem? Tem a massa da Terra, eu tenho a constante, e tenho a aceleração da gravidade, 0,25, né? E aí, olha a fórmula que a gente vai usar. A fórmula da aceleração da gravidade. Gzinho é igual a Gzão vezes M. O que é M no caso? Quem está fazendo a força da gravidade sobre o satélite? É a Terra. Então, aqui, ó, é a massa da Terra. E D seria o quê? A distância que eu quero calcular do centro da Terra. Então, eu vou chamar isso de D. Então, o que eu fiz aqui? Eu só inverti, né? Ó, D ao quadrado no lugar de G e G no lugar de D ao quadrado. Então, ficou aqui dessa fórmula aqui, ó. D ao quadrado é igual a Gm dividido por G. Gzão, né? Dividido por Gzinho, né? Aí, vamos lá, olha. Gzão, 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes a massa, qual massa da Terra? 6 vezes 10 elevado a 24, dividido pela aceleração da gravidade sobre o satélite, 0,25. E aí, olha, eu vou ter isso aqui, ó. Esse expoente 2 passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Eu vou ter o seguinte, ó. 6,7 vezes 6 vai dar 40,2, se eu não estou enganado, né? Aí, 10 a menos 11 vezes 10 a 24 daria 10 elevado a 13. Mas eu pego e multiplico por 10 e 40,2, ficou 402 vezes 10 elevado a 12. Você vai dizer, mas por que aqui seria 10 elevado a 13? Por que eu fiz isso? Gente, vamos lembrar uma coisa. Como é que você acha a raiz quadrada, ou qualquer índice par que seja raiz, né? De um número que tem um expoente. O expoente ele tem que ser o quê? Par também, ó. Então tem que ser par aqui. Então, por isso que eu peguei, era 10 a 13, ficou 10, né? Eu peguei esse 10, multipliquei por 40,2, ficou 402. E eu vou repetir o 0,25 no denominador. E aí, olha, o que vai dar? Eu pego aqui, ó, 402 dividido por 0,25 e acho a raiz quadrada disso. Deu em torno de 40,09. É a raiz quadrada da divisão disso aqui, 402 por 0,25. E a raiz quadrada de 10 elevado a 12 é 10 elevado a 6. Como é que a gente acha a raiz quadrada de um número que tem expoente? Pega o expoente, 12, e divide pelo índice, né? Qual é o índice da raiz aqui? 2, né? Então, 12 dividido por 2 dá quanto? 6. E é óbvio que o 10 você vai repetir. Então, observa que
as alternativas que a gente tem ali é quilômetro, né? Então eu tenho que, obviamente, transformar isso aqui para quilômetro. Então vai dar uma coisa em torno, porque é um valor aproximado que a gente está calculando, né? Em torno de 4 vezes 10 elevado a 4 quilômetros, né? Ou seja, letra B, alguma coisa em torno de 40 mil quilômetros. Seria mais ou menos isso, alguma coisa em torno de 40 mil quilômetros, 0,25, né? Vamos só voltar aqui, olha, no exemplo anterior, 0,25, eu acho que não tem esse valor aqui não, né? 40 mil quilômetros, mas observa que, ó, 26 mil é 0,7, quer dizer, está acima desse ponto aqui, ó, de 26 mil, para ser aquele valor que a gente achou lá. Bom, alguma dúvida, gente? Tranquilo isso aqui ou tem alguma dúvida nesses dois exemplos que eu coloquei para vocês? E aí? Eu não. Dúvida não? Então tá. Bom, gravitação e campo gravitacional acabou por aqui, certo? E aí vocês vão fazer o exercício que já está lá para vocês fazerem hoje, já está esse exercício para vocês fazerem, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Vamos passar para o próximo conteúdo. O próximo conteúdo, gente, seria o conteúdo da primeira aula do terceiro bimestre. É óbvio que a gente está um pouquinho atrasado, né? Porque não tem como a gente manter, no caso, a mesma sequência que a gente teria estando presencial, né? Mas a gente não está muito atrasado, não, tá? E se mesmo que, sei lá, se não der para voltar esse ano na aula presencial, vocês não vão ficar perdendo, se perder pouca coisa que dá para recuperar depois, eu acho. Mas eu acho que dá para a gente recuperar o que a gente perdeu, porque essas aulas que a gente está tendo agora faz com que adiante até um pouquinho mais o conteúdo, vai poder fazer isso. Então, a gente vai falar de equilíbrio do ponto material, tá? Essa que é a nossa matéria, que seria o primeiro conteúdo do terceiro bimestre. Só para vocês entenderem, a gente estaria atrasado umas 2 semanas e pouca no conteúdo que a gente estaria atrasado. Quer dizer, é uma coisa que, pela situação que foi, até que está legal, não está muito ruim não, tá? Então, equilíbrio de ponto material. Como é que funciona isso? Olha bem, gente. Aqui a gente vai aplicar vetores, tá? Então, quem tem dificuldade em vetores vai ter que dar uma relembradazinha. E porque senão, o que acontece? Talvez não vai dar para entender bem. Então, tendo alguma dúvida aqui agora, gente, você tem que falar para mim, porque aí a gente já vai sanar isso aqui. Então vamos lá. Quando a gente fala de ponto material, vamos lembrar desde o iniciozinho da matéria lá de física, ponto material e corpo extenso. Ponto material é quando a dimensão do corpo é desprezível no estudo do movimento. Então, eu até citava esses exemplos assim, igual, por exemplo, um trem. Um trem, quando ele sai lá, por exemplo, de São Paulo e vai para Porto Alegre, no trajeto de São Paulo a Porto Alegre, esse trem é um ponto material. Mas se eu analisasse o trem passando por, vamos supor, o trem tem 200 metros de comprimento, e ele está passando por uma ponte que tem 200 também. Para aquela situação ali, o trem passando na ponte, que tem o mesmo comprimento dele, ele é um corpo extenso. Ou seja, eu tenho que considerar a dimensão do trem nessa segunda situação aí, quando ele é um corpo extenso. Então, ponto material, quando a dimensão do corpo é desprezível no estudo do movimento, no estudo físico, qualquer que seja ele. E quando eu tenho que considerar a dimensão do corpo, ele é um corpo extenso. Então, a gente vai primeiro ver equilíbrio de ponto material e depois a gente vai ver
equilíbrio de corpo extenso. Então, olha bem. Quando eu tenho um ponto material em equilíbrio, quando a força resultante sobre ele é nula. Então, o vetor força sobre o ponto material em si seria o quê? Seria nulo. Então, basta eu analisar as forças sobre o corpo. Se é nula, eu tenho ali o equilíbrio dele, sendo o corpo um ponto material. Porque se ele não for ponto material, depois a gente vai ver isso, ele também pode girar em torno do seu próprio eixo. E aí, ele não vai ter só um movimento de translação, ele não só vai transladar, ele pode rotacionar também. Então, quando ele é um corpo extenso, eu tenho que considerar que seja nulo também um movimento rotacional. Agora, sendo um ponto, a coisa insignificante, não tem sentido a gente falar em movimento rotacional. Então, por isso que eu tendo um ponto material, basta eu ter o seguinte para que ele esteja em equilíbrio: força resultante sobre ele nula. Bom, vamos na situação aqui, olha, observa. A luminária está em repouso. Então eu tenho atuante ali, olha, demonstrado 3 forças: T1, T2 e o peso. Então, para que essa luminária esteja em equilíbrio, para que eu possa considerar o ponto onde a luminária está presa aqui, já que eu estou falando de ponto material, né? Ó, esse ponto vai estar em equilíbrio, a luminária também. Então, esse ponto vai estar em equilíbrio quando as forças atuando sobre ele, o ponto que eu digo, gente, é onde está preso o fio aqui, olha, como se fosse um parafusinho, sei lá, tipo um negócio de cabide que prendeu ali o fio, né? Está preso no bloco aqui. Então, o que acontece? A resultante sobre esse ponto em questão é nula. Então, eu tenho aqui o ponto material em equilíbrio. E aí, olha, falando que a luminária é fixa, está fixa a esse ganchozinho, né, que seria um gancho, eu posso dizer que a luminária também está em equilíbrio. E como eu poderia representar, dizer, olha, essa luminária ou esse ponto em questão estão em equilíbrio? Como é que eu posso representar isso? Dessa maneira que está aqui, olha, T1 mais T2 mais o peso, no caso o peso da luminária, né, é igual a 0, olha. A soma dos vetores força sobre, no caso, o ponto e, obviamente, por consequência, sobre a luminária, é nulo. Então, eu tenho aqui um equilíbrio do ponto material. Mas vamos lembrar que somar vetores não é simplesmente somar, né, gente? Um é 10, outro é 20, outro é 30, então são 10 mais 20 mais 30. Não, é óbvio que não. Somar vetores implica a gente, no caso, dispor de algumas ferramentas. Às vezes, teorema de Pitágoras, às vezes, utilizar um seno e um cosseno, mas não é simplesmente somar. Existe uma situação que é realmente somar, literalmente somar, né? Existe uma situação, que é o quê? É quando eu tenho 2 vetores que têm mesma direção, 2 ou mais vetores, pode ser mais, né? 2 ou mais vetores que têm mesma direção e mesmo sentido. Aí, literalmente, é somar. É a única situação. Não é o caso aqui, né? Não tem mesma direção. Então, não é simplesmente somar, literalmente, tá? Bom, decomposição de vetor. Então, vamos lembrar decomposição de vetores, porque a gente vai precisar. Então, observa que eu tenho 3 vetores, olha. Esse vetor vermelho aqui, o verde e o azulzinho, onde o vermelho faz com horizontal um ângulo alfa. Então, o que a gente vai fazer? Decompor esses 3 vetores. Decompor de que maneira? Decompor no eixo x e y. Só que observa que eu não preciso decompor
esse vetor que está, no caso, esse verdinho, né? Porque já está no eixo X, olha, ele já está no eixo X, ele já está na horizontal. E o outro vetor, o azul, ele já está na vertical, então eles já estão decompostos no eixo X e Y. Eu não precisaria fazer isso agora para eles, para esses dois vetores. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que decompor o vetor F. E aí, como é que eu faço isso? Então, o que eu vou fazer? Vamos lembrar, se vocês não estão lembrados, olha, o vetor, no caso aqui que está de vermelho, aqui, é a representação de um vetor, força F, né? Ó, o vetor, ele tem, ó, a extremidade, que é onde está a setinha, e a origem, que é a outra extremidade, onde não está a setinha. Então, aonde não está a setinha é a origem, onde está a setinha é a extremidade. Vamos lembrar disso. Então, como é que a gente vai fazer? Olha, eu vou na extremidade do vetor, na extremidade, onde está a setinha, e vou traçar uma linha pontilhada, olha aqui, ó, de forma que essa linha seja perpendicular ao eixo X. Observa? Mas para que eu fiz isso? Para delimitar ou limitar o que seria a componente X de F. Certo? Então, olha bem, a componente X de F está aqui, olha. Ela começa na origem aqui e vai até onde eu trouxe a minha linha pontilhada. Ó, então, isso aqui seria a componente X de F. Certo? Então, componente X de F está representada aqui. É óbvio que a gente vai fazer a mesma coisa para a componente Y. Eu vou na extremidade do vetor F e vou traçar lá uma perpendicular que vai chegar no eixo Y. Ó, no eixo Y. E delimitei o que seria a componente Y do vetor F. Ó, eu vou chamar isso de F o quê? FY, né? FY. Ok? Agora, para eu achar o que seria fx e fy, a gente vai utilizar o quê? Os conceitos de trigonometria que vocês têm. A gente vai utilizar a trigonometria. Aí você vai falar assim, mas como é que vai ficar essa história depois aqui? A história vai ficar que eu vou tirar o f, esse f iria sumir, o que ia ficar? O FY e o FX, ou seja, eu teria o FY aqui, o FX aqui, eu teria 4 forças no eixo X e Y. E aí ficava fácil resolver. Né? Por exemplo, essa da direita com essa da esquerda, uma menos a outra, a de cima e a de baixo, um menos o outro, e sobra duas forças no final, e aí te utiliza o teorema de Pitágoras. É esse que é o processo. Mas como é que eu acho o FX e o FY? Então vamos lá, olha. Aqui não é o alfa aqui é o alfa, beleza. O fx não seria o cateto adjacente ao ângulo alfa, mas que cateto adjacente, que triângulo é esse, né? Olha bem, eu não projetei não, mas esse fy, eu posso projetá-lo para cá, olha, aqui, ó, onde está essa linha pontilhada, de forma que eu teria um triângulo retângulo aqui, ó. Aqui eu teria um triângulo retângulo, onde fx seria o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, cosseno de alfa é o fx sobre hipotenusa, que é f. E daí, fx é f vezes o cosseno. E o fy, como é que eu poderia fazer? Eu poderia projetar o fy para cá, ó, que seria o cateto oposto ao ângulo. Seria o cateto oposto ao ângulo. Então, cateto oposto sobre hipotenusa é o quê? É o seno. Então, multiplicando cruzado agora aqui, ó, fy é f vezes o seno de alfa. Certo? Alguma dúvida aí, gente, nisso aqui? Porque isso aqui, só para poder concluir aqui, não é importante só nessa matéria, não, tá? Isso aqui é importante, vocês vão ver, até mesmo quando chegar lá no segundo, no terceiro ano lá, o que acontece? Tem outras matérias fora da mecânica que precisa desse conceito de decomposição vetorial, por exemplo.
Tranquilo ou alguma dúvida aqui? Tá tranquilo. Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Então, fez a decomposição, fx e fy, e volto a dizer, na verdade eu não vou fazer cálculo nenhum aqui. Aqui eu só mostrei como fazer a decomposição. O cálculo que você teria que fazer é o seguinte, tendo o valor de fx, tendo o valor de fy, tendo o valor desses dois vetores, igual aqui, olha, aqui eu teria fy para cima, teria fx aqui. Então, os dois vetores da horizontal, o que fosse maior, você pegaria o maior menos o menor. Os dois da vertical, o maior menos o menor. E você vai ter, no final, dois vetores. E aí, tendo dois vetores, você faria o processo inverso que você fez aqui. Você teria dois vetores, um no eixo x e um no eixo y, e aí você acharia o vetor resultante, que é o caminho inverso que nós fizemos para achar o que seria a decomposição dos vetores que a gente fez aqui. Bom, vamos, para poder analisar equilíbrio ainda, vou utilizar a regra do polígono aqui, olha. Observa que eu tenho três vetores aqui, não importa o valor, né? A questão aqui é só vocês entenderem o que vai acontecer para eu mostrar e demonstrar que esses três vetores estariam em equilíbrio. Então, em equilíbrio em função do ponto aqui, tá, gente? Então, na verdade, o que estaria em equilíbrio seria esse ponto. Tá? Esse ponto que está de verde aqui. Esse ponto material, né, no caso, que está de verde. Então, vamos lá, olha. Como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse vetor da horizontal e vou projetá-lo para o lado aqui. Deixa eu só fazer um comentário sobre projeção. Ah, mas eu posso fazer isso, pegar um vetor e transportar ele para outro lugar? Que isso é a projeção. Você pegar ele de um lugar e transportar para outro. Pode? Pode. Só que existem regras. Quais são elas? Você pode projetar desde que você não mude o tamanho dele, que seria o módulo, né? Tem que ser o mesmo tamanho. Então, se ele tem um tamanho aqui, você tem que levar ele para o lado aqui com o mesmo tamanho. Você não pode mudar a direção, ou seja, se é horizontal, tem que continuar horizontal. Você não pode inclinar nem para cima e nem para baixo. E também você não pode mudar o quê? O sentido. Se é para direita, tem que continuar para a direita. Entendeu? Então, ó, você pode projetar um vetor para onde você quiser, mexer para onde você quiser. Desde que não mude o módulo, que é o tamanho dele, a direção e o sentido. Você não pode mudar o vetor. Você só pode mudar ele de lugar. Mas mudar o vetor, não. Porque se você muda o tamanho, você mudou o vetor. Se você inclina ele para cima ou para baixo, você mudou o vetor. Se você inverte o sentido dele, você mudou o vetor. Mesmo que seja um dos três aí, ou módulo, ou direção, ou sentido. Qualquer coisa que você mudar, você muda ele. Você não pode mudar o vetor. Você pode simplesmente mudar a posição dele. Agora, mudar a característica dele. Quais são as características? Módulo, direção e sentido, não pode. Ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar o outro vetor e projetar agora. Olha, o da vertical. Projetei ele ali. Projetei. Observa o que eu fiz. Eu peguei, ó. Antes aqui, eu não tinha o vetor da vertical e o vetor da horizontal. Origem com origem, ó, origem com origem, porque as extremidades estão aqui, ó, extremidade, extremidade. Era origem com origem. O que eu fiz? Eu peguei a extremidade do vetor horizontal com a origem do vetor vertical. Foi isso que eu fiz. Agora, presta atenção. Quando eu falo soma de vetores, vou somar vetores, o que acontece? Eu posso utilizar a regra do polígono. Então, aí seria simplesmente fechar o polígono. Então, aí eu pego esse vetor que está inclinado e coloco aqui, olha. Fechou. Coube direitinho aí e tal, fechou. Se sobrasse um pedaço do vetor, é óbvio que não está preciso o tamanho não, mas entenda-se que está do tamanho certinho, tá? Se tivesse sobrado o vetor aqui, olha, o que eu vou falar agora não era verdade. Ou se tivesse faltado o vetor aqui, se não ocupasse todo o espaço, da mesma forma, não seria verdade o que eu vou falar aqui agora.
o que eu vou falar aqui agora é o seguinte, se vocês lembrarem soma de vetores, vocês vão lembrar desse detalhe. Olha, vamos observar, ó, extremidade do vetor horizontal com origem do vertical. Extremidade do vertical com origem do inclinado. Extremidade do inclinado com origem do horizontal. E fechou a figura. Ou seja, extremidade com origem, extremidade com origem, extremidade com origem, fechou a figura? Qual é a soma desses vetores envolvidos na história aqui, dos três no caso? A soma deles é 0. Sempre vai ser isso. Sempre vai ser dessa forma. Ah, mas se eu quisesse somar, se você quisesse somar, é óbvio que esse vetor não poderia estar inclinado para baixo, ele teria que estar inclinado para cima. O sentido seria contrário. Aí você teria uma soma. Aí o que acontece? Esse vetor vermelho, se fosse invertido aqui, olha, seria a soma do vetor horizontal com vertical. Mas não é o caso. Porque olha aqui, ó, sentido contrário. Ó, sentido contrário. Então, extremidade com origem, extremidade com origem, extremidade com origem, fechou. Não importa quantos vetores seja. Poderia ter lá 100 vetores. E extremidade com origem, fechava a figura dessa maneira. Você poderia dizer que a soma desses 100 vetores é 0. Isso a gente viu lá em vetores, tá? Então, isso aqui também é importante vocês saberem, para poder entender a questão do equilíbrio do ponto material. Entendido aí, gente? Tranquilo? Tá tranquilo. Então vamos passar para... Show. A gente já viu essa matéria, não já? Já viram? Já viram? Vetores, é soma de vetores. Soma de vetores. Teorema de Lamy. Gente, esse teorema de Lamy, eu só vou fazer um breve comentário aqui. Na verdade, isso aqui é matemática, tá? Isso aqui é importante mais na matemática. Observe que eu tenho aqui 3 vetores concorrentes. Quer dizer, concorrentes de que maneira? Eles têm mesma origem, ó. Observe que eles têm uma mesma origem. Ó, F1, F2 e F3. São 3 forças, né? Sendo aplicadas sobre um ponto material. O ponto aqui em questão é o ponto material. Então, se esse ponto material estiver em equilíbrio, tá, ao ser submetido por essas 3 forças que são coplanares, quer dizer, estão no mesmo plano e são concorrentes, o que a gente pode afirmar matematicamente? Olha, matematicamente, o que a gente pode afirmar? Observa aqui embaixo, olha. Ó, vetor F1, onde está o vetor F1? O F1 está aqui, ó. O vetor F1 está aqui. Então, se eu pego o vetor F1, quer dizer, seria o módulo do vetor, né? O módulo do vetor F1, e divido pelo seno do ângulo oposto a ele. Qual é o ângulo oposto a ele? Ó? A1. Quer dizer, ó, F1 dividido por seno de A1 vai ser igual ao que seria a divisão de todas as outras 2 forças pelo seu respectivo seno do ângulo oposto a ela. E, ó, agora, ó, F2, ó, F2, ângulo oposto a F2, A2. Então, F2 dividido pelo seno de A2 é a mesma coisa que F1 dividido pelo seno de A1. Que é a mesma coisa, F3 agora, ó. F3 está aqui, ó, F3 está aqui. Olha o A3, que é o ângulo oposto, ó. A3, ó. Então, vai ser igual a F3 dividido pelo seno de A3. Isso aí, essa relação, ela é verdadeira sempre que eu tiver 3 forças concorrentes, no caso que forem coplanares, estiverem no mesmo plano, de forma que a soma dos ângulos entre as forças, ó, A1, A3 e A2, no caso aqui, dá o quê? 360 graus, olha, porque dá 360 graus. Eu tenho essa relação aqui. Isso aqui, até na matemática, isso é usado mais na matemática, né? Vocês podem utilizar isso na matemática, tá? Mas
para efeito de curiosidade. Olha bem, as figuras 1 e 2, então elas representam o quê? Representam, no caso, 3 forças, ó. F1, F2 e F3. Então a figura 1, na verdade, está demonstrando o que seria as forças, F1, F2 e F3. E o diagrama da direita, a gente está tentando ver como é que seria somada essas forças. Tá? Então, é aquela questão que eu fiz lá, que eu projetei, né? Então, observa, ó, o F1 ele foi projetado para cá. O F2 foi projetado para cá. O F3 foi projetado para cá, olha. Aí, eu pergunto o seguinte, Eduardo, você tá aí, Eduardo? Eduardo não tá aí, não? Eu tô. Ah, eu ouvi você entrar, por isso que eu tô te chamando. Agora eu sei que você tá aí. Bom dia para você. Bom dia. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você pode afirmar com relação a esse desenho aqui? Olha, com base, né, nas informações que tá aqui, pode-se afirmar que a partícula certamente estará... Me fala, ela está em repouso? Certamente ela estará em repouso? Acho que não. Tá, show de bola. Certo. Helena, me fala aí. Eu posso dizer ali, ó, o movimento é um movimento retilíneo uniforme? Sim. Mas deixa eu fazer de novo a pergunta que eu te induzi aqui, pera lá. Certamente essa partícula estará em movimento retilíneo uniforme? É certo que ela vai estar? Não. Tá. Então, uma palavra já muda tudo, né? Mas a sua resposta, de acordo com a minha pergunta anterior, estava correta, tá? Beleza. Vai estar certo a sua resposta agora também. Letra C. Aí, Laura, me fala aqui, Laura. Eu posso afirmar que certamente está em equilíbrio, no caso. Pode. Certo. É isso mesmo. Pode sim. Então, movimento circular uniforme descarta, mas essa aqui é uma pegadinha, tá, gente? Observa que é uma pegadinha. Por que é uma pegadinha? Por isso que eu coloquei essa questão aqui para vocês. Quando uma partícula está em equilíbrio, ela pode estar em repouso ou ela pode estar em movimento retilíneo uniforme, tá, gente? Quando que a partícula está em equilíbrio? Ou quando ela está em repouso, ou quando ela está em movimento retilíneo uniforme. Certo? Não tem outra situação. Então, equilíbrio, quando a partícula está? Quando ela está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Aí você vai dizer assim, mas poderia então ser a resposta repouso. Poderia ser a resposta movimento retilíneo uniforme, desde que a pergunta tivesse sido feita de uma forma diferente. Igual quando eu fiz para a Helena. Quando eu fiz para a Helena, a resposta que ela me deu primeiro estava correta. Olha bem, com base nessas informações, pode-se afirmar que certamente ela estará? Não, ela pode estar em repouso. Ela pode estar em movimento retilíneo uniforme. Agora, é certo que elas estejam? Eu não sei. Ou está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ela não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Mas quando ela puder estar em repouso ou quando ela puder estar em movimento retilíneo uniforme, é certo que ela esteja em equilíbrio. Compreenderam, gente, a pegadinha aí? É isso que vocês têm que ter atenção. Às vezes vocês fazem uma questão, é uma pegadinha, vocês nem percebem. Errou a questão, nem, né, se ligou que era uma pegadinha. Então isso aqui é uma pegadinha, tá? Tem que ficar atento com essas pegadinhas. Bom, vamos no exemplo agora aqui. Vamos lá. Olha bem, o sistema da figura está em equilíbrio. Então, o sistema está em equilíbrio.
Quando eu digo está em equilíbrio, tudo aqui está em equilíbrio. Ó, os pontos de cada, que compõem o fio, está horizontal, que está inclinado, esse ponto aqui, os pontos desse outro fio vertical, os pontos, no caso do bloco, o sistema está em equilíbrio. Tá? Os fios são ideais. Como assim os fios são ideais? A massa do fio não vai ser levada em consideração. Eu não vou considerar a massa do fio, ok? Eu não considero a massa do fio. Tá? Outra coisa, quando eu digo que o fio é ideal, esse fio não é elástico. Porque quando o fio é elástico, até ele esticar o máximo que ele pode, a tração ela varia. Ela vai variando de um valor menor até atingir o ápice, o valor máximo dela, quando o fio estiver totalmente esticado. Sendo ele ideal, isso não vai acontecer desde o momento que o fio estiver esticado, a tração é uma só, porque ele não é elástico. Certo? Então, por isso que a gente diz que o fio é ideal. Determine as intensidades das forças de tração nos fios. Ou seja, o próprio desenho já mostra quais são as forças de tração. Ó, T1, T2 e T3. Então eu quero calcular T1, T2 e T3. O enunciado te deu o peso do bloco, esse bloco aqui, ó. Qual o peso do bloco? 30 newtons. O enunciado deu também qual seria o seno de θ. Mas que θ? Ó? Θ, na verdade, é o ângulo formado entre esse fio e a horizontal aqui, ó. Θ. Seno de θ 0,6, cosseno de θ 0,8. Então, vamos resolver essa situação aqui. Outra coisa, gente, quando coloca isso aqui, esses tracinhos aqui, para mostrar, isso aqui é fixo, ó, isso aqui é fixo, é como se fosse, de repente, o teto, né, uma coisa assim. Isso aqui também é fixo, ó, como se fosse a parede. Então, isso aqui é fixo, tá? Vamos lá. Observa que a tração no fio, a tração vertical no fio, esse T3 aqui, vai ter que valor? Olha, o mesmo valor do peso. Você vai dizer, mas por quê? Por causa disso aqui, olha. Ó, o T3 ó, sobre o bloco não é para cima? Para cima aqui, ó, sobre o bloco, tá, gente? O T3 sobre o bloco, para cima. E o peso é para baixo. Para que o bloco esteja em equilíbrio, não é lógico que T3 tem o mesmo valor do peso? Porque quando eu vou somar, ó, quando eu somo as forças tem que dar zero. Então tem que somar T3 com peso, tem que ser zero. Para que esteja em equilíbrio, lembra? A soma das forças tem que ser igual a zero. Então, para que eu some T3 e peso para que dê zero, T3 tem que ser igual ao peso. Então já tem o valor de T3. Qual é o valor de T3? 30 newtons. Todo mundo entendeu aí por quê? Vamos no passo a passo para vocês seguirem e entenderem certinho. Alguém tem dúvida por que T3 é igual ao peso? Não. Tranquilo, né? Beleza. Não. Show, então vamos lá. Então o primeiro passo foi calcular o T3, eu já tenho ele aqui, beleza. Próximo passo, vamos lá, olha. O próximo passo implica em fazer aquelas projeções ortogonais que eu mostrei anteriormente ali. Observa que eu tenho sobre o ponto, e aí eu vou analisar o ponto, tá, gente? Esse ponto aqui, ó, sobre o ponto, eu tenho, ó, T1 para a esquerda, ó, T1 para a esquerda, ó, sobre o ponto, T1 para a esquerda, T3 inclinado para cima, tipo T2, né, na verdade, T2 inclinado para cima e T3 vertical para baixo. Aí você vai dizer, mas o T3 não é para cima? Bom, lembra quando a gente estudou tração, a gente tinha uma força, tração, ela é sempre voltada para o centro do fio, ó. De um lado teria voltado para o centro, seria para cima, e do outro seria para baixo. Lembra que a gente fazia isso? Então, essa que está para cima aqui é sobre o bloco. Essa que está de verde aqui é sobre o ponto. A gente vai analisar o ponto agora, o ponto. Certo? Então, estou analisando o ponto. E aí eu coloquei o eixo Y e o eixo X. Certo? Onde T1 e T3 já estão no eixo X e Y. No caso, T1 no eixo X
e T3 no eixo Y. Então, o que falta eu fazer? Projetar T2 no eixo X e no eixo Y. É isso que a gente vai fazer, olha. Então, a gente projeta, ó, aqui, ó, T2 no eixo X, seria aqui, ó, é esse aqui é o T2, ó, no eixo X. Observa que, se a gente for fazer, no caso, o triângulo aqui, ó, onde o T, no caso, o T2Y viria para cá, e o TX ficaria aqui, olha. O TX, para 2, no caso, para o T2, o TX, ele é o cateto adjacente. Então, T2 vezes o cosseno do ângulo. Já o T2Y, olha, que eu posso pegar, ele ficaria aqui, seria projetado aqui. Aí eu posso projetá-lo para cá, de forma que ele vai ser o cateto o quê? Oposto. Então, T2 vezes o seno. E o T2? O T2 desaparece. Por quê? Porque, na verdade, a partir do momento que eu projetei o T2 no eixo Y, no eixo X, eu já tenho ele aqui indicado no eixo Y e no eixo X. Se eu somar esses dois vetores que eu projetei no eixo X e no eixo Y, vai dar justamente T2. Então, eu projeto no eixo X e Y para substituir o T2, para ficar fácil de eu resolver agora. Então, agora eu tenho 4 vetores, todos eles projetados no eixo X e no eixo Y. E aí, olha, vamos lá. Vamos analisar primeiro, no caso, o que seria o eixo X, né? O eixo X aqui, ó, observa, ó, o eixo X. Eu posso dizer que T2 cosseno de θ é igual a T1? Sim, porque quando eu vou somá-los, no caso, ó, T1 com T2, no caso X, o que acontece? A soma deles tem que dar 0. E como é que daria 0 a soma deles? Eu teria que ter um valor positivo e um valor negativo. Só que vamos supor que o negativo fosse o T1, no caso, que seria o T1 negativo. E ficaria aqui, ó, ficaria T2 vezes cosseno de θ menos T1 é igual a 0. Eu peguei o T1 e já passei ele para o direito da igualdade. É menos T1, passa mais T1. Certo? E aí vamos substituir com os valores que eu tenho, ó. T2 vezes o cosseno de θ. Beleza, tá. Só um detalhe. Você vai falar assim, mas poxa, mas por que esse ângulo aqui embaixo é θ também? Porque o ângulo θ é cá em cima, ó. Não é? Aqui em cima. Observe que é aqui em cima. É porque, na verdade, o ângulo θ que eu estou pegando é aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Esse ângulo aqui. Aí você vai dizer, mas o ângulo de cima aqui é o mesmo de baixo? Qual propriedade matemática me diz que esse ângulo θ aqui, olha, é igual a esse ângulo θ lá de cima, hein? Me fala. Eles podem ser opostos pelos vértices, se tiver alguma coisa assim, ou eles são relativamente opostos em uma reta. Ou a gente diz também alternos internos, né? Eles são alternos internos, isso aí. Então, a gente aplicou aqui a matemática para concluir que esse ângulo aqui também é θ, tá, gente? Porque você fala assim, mas por que você achou o ângulo θ aqui? Então, é a matemática. Por isso que tem essa retazinha aqui, ó, para poder mostrar para vocês. Ó, esse ângulo aqui é igual a esse. Ó, esse aqui, que é justamente esse. Ok? Bom, e aí vamos lá. Olha. T2 vezes o cosseno de θ. Qual é o cosseno de θ? 0,8, né? 0,8. Que é igual a T1. E aí você vai dizer, mas eu não encontrei nada, eu só encontrei que T1 é 0,8 T2. Perfeito. Mas é a sua primeira equação. Você tem uma equação aqui. Certo? Você acha essa primeira equação e continua. Vamos para o vertical agora. Eu fiz aqui no horizontal, vamos no vertical. O que eu poderia dizer com relação ao vertical? Alguém pode me falar? Ó, lembrando que vertical é T2 vezes seno de θ e T3. O que eu posso falar em relação a T2 vezes seno de θ e T3? Eles vão ser o quê? Eles vão dar 0, não é isso? A soma deles vai dar? Vai dar 0. Exato. Então é o mesmo raciocínio que nós tivemos no primeiro aqui, ó. Então vai ficar assim, olha. T2 vezes seno de θ é igual a T3.
E aí vamos recorrer aos dados aqui em cima, olha. Qual é o valor do seno de θ? Aqui, ó, seno de θ, 0,6, ó. 0,6. Então, T2 vezes 0,6 é igual a 30. E aí, logo, T2 é igual a 30 dividido por 0,6. E 30 dividido por 0,6, gente, dá 50 newtons. Então, observa, eu já tenho o T3, 30, eu tenho o T2, acabei de calcular agora, 50. O que falta? O T1, mas observa que eu tenho minha equação 1 aqui, que vai propiciar eu calcular esse T1, olha. Olha lá, ó. Da equação 1, ó, T1 é igual a 40. Por que 40? Se T2 é 50, então T1 é o quê? 0,8 vezes 50. 0,8 vezes 50 dá 40. Tranquilo, gente? Tá, essa matéria não é tão difícil, não. Não. Não, isso aí eu diria até que das últimas matérias que a gente viu, é até mais complicada, eu diria, mas se vocês levarem passo a passo aí, não vai ter dificuldade, não, tá? E é bom o seguinte, essa matéria, o bom dela é que vocês vão continuar praticando vetores, que vetores tem vários ramos da física que precisa de vetores. Então, é uma matéria que vocês não podem deixar cair no esquecimento. Não pode. Tá? Sempre vão estar utilizando ela. Olha o outro aqui, ó. Um lúcio de peso 50 newtons é pendurado ao teto de uma sala por meio de 2 fios ideais, conforme indica a figura. É dado ângulo θ igual a 30 graus. Ó, observa aqui o ângulo θ. O que seria esse ângulo θ? Ó, eu tenho fio 1 e tenho fio 2. Então, o ângulo θ nada mais é do que você traçar uma linha da vertical lá, do teto, e vir aqui, ó, que vai passar na junção onde está encontrando os 2 fios. Então, essa linha vai dividir, no caso, a vertical em relação ao fio, vai dividir num ângulo, que seria o ângulo θ, que é 30 graus aqui e 30 graus do outro lado, ou seja, o ângulo total é 60 graus, certo? Onde seno de 30 é meio e cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O que está pedindo aqui? Prove que os fios inclinados estão submetidos a forças de tração de mesma intensidade. Calcule o valor dessa intensidade. Ô Marquinho. Oi. Só deles terem o mesmo ângulo θ, eu não poderia dizer que eles são iguais, não? Sim, é por ter o mesmo ângulo que T1 e T2 são iguais. É exatamente por isso. Só que você vai demonstrar isso, através de um cálculo. Você vai demonstrar. Mas é por isso realmente. Tá? Então, por exemplo, se fosse uma múltipla escolha, digamos, fosse uma questão de múltipla escolha, você precisaria fazer o cálculo? Não. Esse raciocínio que você fez já resolveria o seu problema. Entendeu? Mas se for discursiva, tem que fazer a conta. Exatamente. Aí você vai demonstrar. A gente vai fazer isso agora. A gente vai demonstrar isso, ó. Olha bem. Vamos demonstrar, ó. Então, tá, beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai identificar as forças. Esse daria mais trabalho, tá, gente? Demoraria mais, porque eu tenho que projetar 2 forças no eixo X e Y, que é T1 e T2. Quanto mais força eu tiver que projetar no eixo X e Y, mais é demorado o exercício. Mais ele é demorado. Tá? Mas não é difícil, não é que ele torna difícil, porque ele fica mais extenso. Tá? Mas não vamos demorar muito a demonstrar isso aqui na hora. Então vamos lá, observa. Ó, eu tenho T1 aqui, na verdade T1 não, o peso, né? O peso, porque eu estou analisando esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é esse ponto aqui. Então eu tenho peso, eu tenho T1 e tenho T2, ó. É exatamente isso. Então eu simplesmente peguei isso aqui e joguei para a direita, colocando já as respectivas forças no eixo, ó, Y e eixo X, onde só o peso que está no eixo Y, T1 e T2, a gente vai ter que fazer isso. Então, olha lá. O que acontece? Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Olha o que acontece. Ó, o peso já está projetado no eixo Y, beleza. Certo.
Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que projetar, ó, acompanha o mouse aqui, ó, T1 aqui, ó, T1x, e tenho que projetar aqui no eixo Y, T1y. Então, quando eu faço isso, olha, por exemplo, quando eu projeto o T1y, por exemplo, ó, T1y, ele vai ser o cateto adjacente ao ângulo, porque o ângulo está aqui, olha, o y está aqui, ó. Então ele vai ser o cateto adjacente. Então vai ser o quê? O T1y, T1 vezes o cosseno de θ, ó, o que está de cinza aqui, ó, T1y, ó. Agora, o x, observa o x ele projetado aqui, né? Observa aqui. Eu posso projetar ele cá em cima, levá-lo lá para cima, de forma que ele vai ser o cateto oposto ao ângulo θ, ó. Então o T1x vai ser T1 vezes o seno de θ, ó, tá de lilás aqui, olha. Tá de lilás. Eu tenho que fazer a mesma coisa com T2 aqui, ó, T2, ó. Então eu projeto T2x aqui, ó, T2x aqui, certo? E aí eu posso pegar esse T2x para poder fazer meu triângulo, eu posso colocá-lo cá em cima, projetá-lo aqui em cima, olha. Então ele vai ser o cateto oposto ao ângulo. Então T2x é o cateto oposto, então vai ser T2 vezes o seno de θ, ó. Mesmo θ da esquerda, porque o ângulo é o mesmo. E agora eu tenho que projetar o y, né? O T2y. Então o T2y vem aqui, ó, na extremidade dele, perpendicular até o eixo x, ó, limitei o que seria o T2y aqui, ó. Observa. E ele vai ser o cateto adjacente. Então, de azul aqui, ó, de azul. Cateto adjacente, então vai ser T2 vezes o cosseno de θ. Então, observa que agora eu tenho todos os vetores projetados aqui no eixo x e y. É o que eu falei. Esse aqui seria mais complicado porque eu tive que projetar o T1 e o T2 no eixo x e no eixo y. Então, ficou um montão de forças aqui, olha, expressas. Mas o raciocínio, gente, é o mesmo do anterior. É o mesmo raciocínio. Então, vamos lá, olha aqui, ó. Vamos analisar. Vou analisar o que seria o horizontal primeiro, ó. Eu posso dizer que T1 seno de θ é igual a T2 seno de θ. Então, ó, T1 seno de θ é igual a T2 seno de θ. Bom, seno de θ não é igual, no caso, seno de θ, θ é o quê? 30 graus, né? Seno de 30 graus não é igual a seno de 30 graus? E aí eu concluo que T1 é igual a T2, olha. Olha você provando que T1 é igual a T2 aí, ó. Pelo fato, né, Nicole, como você falou ali, os ângulos, eles serem iguais. Iguais, Entendeu? Mas aí você tá demonstrando aí, ó. Você está demonstrando. Então, quer dizer, T1 é igual a T2, que eu posso simplesmente chamar de T, um valor T. Já que T1 é igual a T2, eu vou precisar do que seria a representação desse T1 e T2 para resolver a vertical, eu vou chamar simplesmente de T, que é o mesmo valor T1 e T2. É porque não vai precisar mais de especificar qual é o valor, já que os dois são iguais, é isso? Exatamente. Porque senão eu teria duas incógnitas, T1 e T2. Entendi. Entendeu? E aí vamos lá, ó, agora resolver, ó. Olha lá, olha o que acontece. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Observa a vertical. O que eu tenho na vertical? Ó, tenho T1 vezes o cosseno de θ, T2 vezes o cosseno de θ, ambos para cima, ó, ambos para cima, quer dizer, favorável à orientação que eu estabeleci, então seriam positivos, certo? O peso, como é contrário, seria negativo, mas vai ficar menos P, mas eu passei para a direita da igualdade, ele ficou positivo. E você entende com isso que se eu somar T1 cosseno de θ com T2 cosseno de θ, vai ser igual ao peso, de forma que, ó, vertical para baixo cancela com vertical para cima. É isso que acontece. Beleza. Mas observa que eu não chamei de T1 e T2, eu chamei de T, é o que eu falei, porque senão eu teria duas incógnitas. Como o valor de T1 e T2 é o mesmo, eu coloquei T, ó, T e T, certo? E aí, olha, o que vai acontecer, ó.
2t cosseno de θ, né? Não é isso? Vai ficar 2t cosseno de θ, ou seja, cosseno de 30 graus, né? 2t cosseno de 30 graus. Qual é o cosseno de 30 graus? Ó, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar 2t, raiz de 3 sobre 2, que é igual ao peso. Qual o peso? Qual o valor do peso? 50. Certo? E aí, ó, olha o que vai acontecer, ó. Esse raiz de 3, ele vai passar para o denominador, né? 2 e 2 cancela, aqui ó, 2 e 2 cancela, então tração vai ser igual 50 sobre raiz de 3, não é isso? 50 sobre raiz de 3. Mas, como eu não quero que fique no denominador raiz quadrada, o que a gente faz? A gente multiplica o de cima pelo raiz de 3 também. O de baixo e o de cima por raiz de 3, quer dizer, fica no denominador raiz de 3 vezes raiz de 3, fica 3, e no numerador 50 raiz de 3, ou seja, tração 50 raiz de 3 dividido por 3 newtons. Compreenderam como é que funciona? Uhum. Então é isso aí. Vamos mais um exemplo aqui. Olha lá, ó. Um ponto material, no caso 0, né, que seria esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui está em equilíbrio sob a ação de 3 forças, conforme a figura, ó. F1, F3 e F2. O que foi dado para vocês aí, ó? F1, 12 newtons. Seno de θ, que θ? Seria o ângulo formado entre F2 e a horizontal aqui, olha, seno de θ, 0,6. Cosseno desse mesmo θ, 0,8. Então é para determinar o quê? F2 e F3. Então eu quero determinar F2 e F3. Quer dizer, F1 você já tem, né? F1 você já tem, e é para calcular então F2 e F3. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai ter que projetar o F2 no eixo X e eixo Y, porque o F1 e o F3 já estão projetados. Então, seria isso aqui, olha. Observa. Ó, o F3 está aqui, o F1 está aqui. Agora vamos analisar aqui, ó, o F2 aqui, ó. Então eu vou ter que projetar o F2 no eixo X, ó. Quando eu projeto no eixo X, seria aqui, ó, o eixo X, o F2x é o cateto adjacente. Cateto adjacente, então é F2 vezes o cosseno de θ, ó, lilás aqui, ó. E de laranja eu tenho o F2y, porque observa que o F2y, pensando que eu tenho o eixo y aqui, ó, o eixo y seria aqui, ó. Então eu vou projetar ele aqui, ó, eu vou projetá-lo. Então, de forma que eu posso pegar esse F2y e projetá-lo aqui, para poder fechar meu triângulo, ó. E quando eu faço isso, ele é o cateto oposto. Cateto oposto seria seno, então é F2 vezes seno de θ, de laranja aqui, ó. Então eu tenho projetado no eixo X e Y todas as forças. O F1, o F3, o F2 vezes seno, o F2 vezes cosseno. Então tudo projetado no eixo X e Y. E aí, vamos lá, olha. O que a gente vai fazer? Gente, isso aqui é do mesmo jeito que a gente fez os cálculos anteriores, só que eu vou colocar uma coisa diferente para mostrar o que eu estava falando, a questão de uma força ser positiva e a outra ser negativa. Olha o que a gente vai impor. A gente vai impor o seguinte: a força resultante na horizontal, ou seja, no eixo X, tem que ser 0. A força, no caso, no eixo Y, resultante no eixo Y, o eixo vertical, tem que ser 0. Por quê? Porque a força resultante sobre o ponto em questão tem que ser 0. Então, tanto a força horizontal quanto vertical tem que se anular. E só vai anular quando? Como? O F3 tem que anular com o F2 cosseno de θ. O F1 tem que anular o F2 seno de θ. Então, vamos lá, olha.
Considerando o eixo X, então. Observa, é a mesma coisa que eu fiz, só que lá anteriormente eu pulei um passo, tá? Eu pulei um passo. Lá eu já colocava direto que uma força da horizontal era igual a outra força da horizontal. Quer dizer, o que estava num sentido era igual a que estava no outro sentido, ó. É isso aqui que eu fiz. Aqui não, eu já coloquei no começozinho, ó. Eu vou somar esses dois vetores da horizontal. E aí eu vou analisar. Vou analisar o quê? Ó, minha orientação. O eixo X não está positivo para a direita, então o F2 cosseno de θ é positivo. E o F3, então, vai ser o quê? Negativo. De forma que somando esses dois valores é igual a zero. Tá? É a tal da imposição da resultante ser nula. E aí, olha, eu vou isolar agora o F3. Ó. Isso já tinha feito direto nos exemplos anteriores. Ó. Menos F3 passa para o outro lado, positivo. Então, F2 cosseno de θ é igual a F3. E aí vamos substituir o que a gente tem, né? Vamos lá, F2 eu tenho? Não, eu não tenho F2, mas eu tenho cosseno de θ, ó. Cosseno de θ, 0,8. E o F3 eu tenho? Também não tenho. O que eu concluí aqui? F3 é igual a 0,8 F2, ou 0,8 F2 é igual a F3. Foi isso que eu concluí na minha primeira equação aqui. Então, eu já tenho uma equaçãozinha que eu vou poder usá-la depois. Então, agora, a gente vai analisar o quê? O eixo vertical. Ó, o eixo vertical. Então, FRY é igual a zero. Vamos lá. Ó. O F2 seno de θ ó, é favorável à orientação. Para cima, positivo. Já o F1 é contrário, então é negativo. Então, F2 seno de θ menos F1 é igual a zero. Menos F1 passa para o outro lado da igualdade positivo. E aí está do jeitinho que eu tinha feito os dois primeiros exemplos. Olha, eu tinha pulado esse passo aqui. Eu fiz esse último desse jeito para mostrar para vocês como é que é a origem de tudo ali. Ó. Então, por que F2 seno de θ é igual a F1? Por conta disso aqui. Ó. Por conta disso aqui. Bom, agora é só substituir o que eu tenho. Então, o que eu tenho? Ó, eu tenho que seno de θ é 0,6. E eu sei que o F1 é quanto? É 12. Ó, o F1 vale 12. Então, eu vou ter F2 que é igual a 12 dividido por 0,6. 12 dividido por 0,6 dá 20. Então, qual o valor de F2? 20. Então, eu já tinha F1, agora eu tenho F2, e está faltando calcular o quê? O F3. E aí, para finalizar, F3. Eu vou utilizar a minha equação 1 aqui, ó. F3 não é 0,8 F2, então 0,8 vezes F2, que é 20, dá 16. Então, F3 é igual a 16, certo? E para finalizar, gente, para a gente terminar, isso aqui eu já passei para vocês já também, tá, gente? Dentro de aplicação das leis de Newton. No caso aqui, ó, esse sistema está em equilíbrio. O peso aqui é 300 newtons. Qual a força F que eu tenho que fazer para manter isso aqui em equilíbrio? E aí, isso aqui é simples, é uma formulazinha, né? Na verdade, é só vocês lembrarem da fórmula. O peso a 300 newtons, esse peso aqui. Então, a força que eu tenho que fazer quando eu tenho associação de roldanas seria o quê? O peso que está sustentando, quando está em equilíbrio, no caso, que é o caso aqui, dividido por 2 elevado a n. O que é n? Número de roldanas móveis. Observa que essa de cima é fixa, presa aqui, ó, no teto. Se você puxa a corda, olha o que acontece. Você puxa a corda aqui, ó, essa corda vai subir e vai puxar essa roldana para cima. Como a corda está presa nessa roldana e passa pela segunda aqui, ó, ou melhor, a terceira, né? Ó, o que vai acontecer? A terceira também sobe. Ó, se na terceira tem uma corda que está passando pela quarta, se a terceira sobe, essa quarta também sobe. Quer dizer, essas 3 roldanas aqui são móveis, elas sobem se você puxar. Tá? Você, no caso, que está mantendo o equilíbrio. Como assim mantendo o equilíbrio? Ou segurando parado isso tudo aqui, ou fazendo isso subir com velocidade constante. Isso é estar em equilíbrio. Então,
peso 300 dividido por 2 elevado a 3, que é o número de rodanas móveis. Logo, eu tenho a força que eu vou fazer, em vez de 300, que é o peso que está preso ali, 37,5 newtons. É como se fosse tipos de alavanca, né? Tipos de alavanca, certo? Bom, gente, alguma dúvida? Não. Tranquilo? Tranquilo. Tá fácil, então. Beleza, então. Aí, deixa eu só lembrar vocês uma coisa. Gente, não esqueçam, sempre que tiver alguma dúvida, tendo alguma dúvida, vocês vão lá no mural e coloquem as dúvidas de vocês. Não deixem de postar as dúvidas não, tá? Ok? Tá bom. Ok. Show de bola? Show. E aí, então vamos ficar por aqui, né? Já é 9h30, não é isso, gente? Ó, É isso aí. fiquem com Deus. Até semana que vem. Semana que vem, lembrem que não vou postar vídeo, vai ser a aula só mesmo, a aula, e aí depois eu vou postar a aula, né? Para vocês tirarem alguma dúvida de repente. E semana que vem, então, a gente se encontra, tá? Beleza. Fiquem com Deus, até mais pra vocês. Tchau, Tchau, Marquinhos. tchau. Tchau, Marquinhos. Tchau. tchau.